Olá, hoje vamos dar seguimento ao assunto de funções, né? A gente já disse mais ou menos, deu uma ideia do que era uma função crescente e uma função decrescente. Entretanto, nós não definimos formalmente. Então eu vou fazer isso agora e falar outras propriedades que as funções têm. Perfeito? Então vamos lá. Então sejam f e g funções. Não. Novamente, sejam f uma função e x1 e x2 pertencentes ao seu domínio. Perfeito? Agora vamos definir cada uma, tá ok? Primeiro, f é dita crescente se x1 for menor que x2, tivermos f de x1 menor que f de x2. Se isso ocorrer, nós dizemos que a função f é decrescente. Tem uma outra ideia que é assim, que eu vou chamar de i.1, que é a ideia de não decrescente, que é a ideia de função não decrescente. Eu vou já lhe dizer a diferença. F é uma função não decrescente. Você pode até pensar, ó, professor, se não é decrescente, é crescente. Veja que há uma sutileza na forma como ela vai ser definida. Não decrescente. Se x1 menor que x2, tivermos f de x1 menor igual que f de x2. Perceberam a sutileza? Perfeito? Essa função aqui, do jeito que ela está, ela não vai decrescer, tá certo? Mas ela pode não ser crescente, né? Qual seria a ideia? A ideia seria justamente a seguinte, olha só, nós teríamos assim, eu vou tentar dar a ideia utilizando aqui um gráfico, né? Olha só. Ó, eu vou tentar dar a ideia utilizando o gráfico, tá bom? Olha aqui a ideia. A ideia vai ser essa aqui. Repare bem. Bom, então isso aqui eu vou apagar e desenhar de novo ali. Tá certo? Vamos mudar aqui o tamanho dessa bolinha que eu acho que fica melhor. Pronto. Aí para o outro gráfico eu faço de novo, né? Então veja bem. No i, a ideia é a seguinte. O gráfico da função seria isso aqui, ó. Sempre subindo. Não tem jeito. Aí, por exemplo, aí tu teria aqui, digamos, o x1 e aqui, ó, o x2. Observe as imagens dele. Aqui, ó, tá a imagem do x1, que é o f de x1, e bem aqui, ó, tá a imagem de x2, que é o f de x2, e é exatamente o que foi dito aqui no item i, ó. x1 menor que x2, então f de x1 também é menor que f de x2. Aí a função é crescente. Mas assim,
para quaisquer, em qualquer local que tu pegar dois números, um menor que o outro, a imagem vai ter que dar da mesma maneira, né? A imagem do menor tem que ficar igual, ficar menor que a imagem do maior, perfeito? Agora, neste caso, pode ter trechos da função onde isso não ocorra. Por exemplo, imagina que o gráfico é esse aqui, ó. Não. É claro que se tu pegar nesse trecho aqui, ó, bem aqui, ó, pegar um ponto aqui e um ponto aqui, né, ó, se o x1 e o x2 estiverem aqui, vai acontecer o mesmo que aconteceu no primeiro caso. Mas como tem que ser para quaisquer que tu pegar, ó, se tu pegares exatamente aqui, ó, digamos aqui, ó, eu tenho o x1, o x2 e o x3. Obviamente, bem aqui, ó, né, ó, vou até colocar aqui, ó, é o f de x1. Exatamente aqui, ó, é o f de x2. Aí veja que coincide exatamente com o f do x3. O f do x2 coincide com o f do x3. E se eu pegasse aqui, ó, não precisa, só com aqui dá. Dá para ver bem aqui, ó, que x1, neste caso menor que x2, eu vou ter que f de x1 é menor que f de x2. Aí nesse pedacinho, ó, ela é crescente. Mas vamos pegar nesse outro aqui que eu peguei, né? Ó, tá certo? No x3, né? Ó, vamos supor que eu peguei aqui, né? Ó, aí tá aqui a imagem do x2, né? Ó, que coincide com a do x3, né? Ó, aí se eu vou pegar aqui, ó, o x2 é menor que o x3, mas o f de x2 é igual ao f de x3. Então, eu posso dizer que ela é crescente em qualquer lugar? Não. Tem locais que realmente ela é crescente, mas tem locais que ela é constante. Então, não posso dizer que ela é crescente. Então, eu vou chamar esse segundo caso aqui, ó, de não decrescente. Então, ó, aqui é o exemplo do i, né, ó, do i, e aqui é o exemplo do i.1. Perfeito? É a ideia do i.1. Tá ok? Agora vamos olhar o caso da função decrescente. Perfeito? Antes, eu vou copiar aqui, né? Para eu não ter que escrever de novo, né? Tá? Então, eu vou continuar falando de função decrescente. Perfeito? Vou continuar falando de função decrescente. Aí vamos lá. Vamos definir, né? Então vamos lá, número 2. Agora de função decrescente agora, né? Número 2 é assim. F é dita decrescente vírgula se tivermos se dados, não é se dados, vamos pensar assim, se para x1 menor que x2 tivermos f de x1 maior que x2. E similar ao outro, tem aquela definição lá que eu vou chamar de 2.1, tá certo? F é dita não crescente. A ideia é similar ao outro, então o comentário é o mesmo, né? Crescente é dita não crescente, vírgula, se para x1 menor que x2 tivermos f de x1 maior ou igual que o f de x2. Perfeito? Então, essa é a ideia. Tá ok? Então, vejam que ela é feita de maneira similar, né? Tá ok? A ideia é essa, tá bom? Então vamos lá. Então, o esquema é similar ao de antes.
fazer aqui, ó. Tá certo? Um eixo X, que eu vou até apagar, que eu achei muito fininha essa linha. Vou pegar essa daqui, que eu acho que é um pouquinho mais extensa. Mesmo princípio. Nos dois casos, né? Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que essa letra aqui é melhor. Eu gostei mais dessa. Essa outra mão é terrível, né? Essa outra de antes aqui é terrível, mas se eu puder fazer ela um pouco mais grossa, vamos ver. Essa é a de antes, né? Não, não quero essa não. Vou pegar essa aqui que é um pouco mais fina. É essa aqui. Vamos lá. Agora vamos lá, né? Veja bem. Então, ela é decrescente, ó, aí o gráfico é assim, ó. Tá certo? Isso aqui, ó, é do item 2, né? Isso é do item 2, não muito fininho. Vou engrossar mais um pouquinho. Tá. Aí, olha só, se a gente tivesse aqui, por exemplo, aqui o x1 e bem aqui, ó, o x2, eu posso pegar em qualquer lugar, não importa, olha só. Esse aqui é a imagem do x1, do x2, né? Ó. E esse aqui, ó, é a imagem do x1. Você vê aqui, ó, que o x1 é menor que o x2, visivelmente. Entretanto, ó, o f de x1 é maior que o f de x2, ou o f de x2 é menor que o f de x1. Perfeito? Aí a função é dita decrescente. Tá ok? Tá? O outro caso é similar ao outro. Ela não vai crescer o tempo todo. Tem momento que ela vai decrescer e vai ter momento que ela para com isso. Por exemplo, ela vem aqui, ó, descendo, descendo. Aí chega um momento que ela fica constante, né? Ó. Aí depois ela pode descer de novo. Aí pode ter outro momento que ela fica constante, né? Ó. Aí ela pode descer de novo. Aí como você pode ver aqui, né? Ó, tem trechos dela que ela é, ó, esse trecho aqui ela é constante, né? Ó. Ela não é nem crescente nem decrescente, né? Ó. Nesse trecho aqui, né? Ó. Aí eu não posso dizer que ela é o tempo todo decrescente, então ela é não crescente essa. E a ideia é a mesma que a anterior, né? Então não vou nem repetir para vocês, tá ok? Tá? A gente já viu exemplo de função decrescente e decrescente, aqui tá a formalização, tá bom? Então vamos prosseguir. Vamos para outros exemplos de funções que a gente está querendo fazer, né? Outros tipos de funções, vamos lá. Bom, eu vou falar agora de um tipo de função que é interessante a gente falar e que é importante, né? Que é função que tem mais de uma definição, né? Vai ser essa aqui, ó. Função modular. Esse tipo de função, ele tem mais de uma definição. Ah, como assim, professor? Vamos já ver, né? Vamos já ver como é que isso se processa. Então, agora é função modular. Então, vamos lá. Veja bem. Então, seja f a função modular. Ou seja, e aqui vai a definição formal. É uma função cujo domínio é os reais e o contradomínio é os reais. Tá certo? Domínio e contradomínio reais. Tá ok? O que essa função faz? Ela pega um número real, qualquer, que eu vou chamar de x, e associa a imagem dele, que a gente costuma chamar de y ou f de x, que na verdade é o módulo desse número.
Tá certo? A gente viu no passado o que era um módulo. Então a ideia é a mesma. Por que ela tem mais de uma definição? Justamente por isso, né? Observe. Eu vou ter o seguinte, que f de x, que é o módulo de x, é igual ao próprio x, se o x for positivo ou zero, tá certo? E a menos x, se o x for menor que zero. Perfeito? Por isso que eu disse, eu tenho duas definições, né? Duas regras que vão nos proporcionar uma boa maneira de fazer o gráfico e de ver o gráfico. Tá bom? Então vamos continuar. Agora olha só. Agora observe bem, né? Vamos ver como é que é o gráfico, né? Então, para fazer o gráfico, o que é que a gente faz, né? Vamos fazer em outro quadro com mais espaço. Então, vamos lá. Para fazer o gráfico, né? Eu procedo normalmente, vou com a tabelinha, né? Tá? Mas eu não posso esquecer, deixa eu voltar aqui, deixa eu levar isso para lá, da definição, né? Deixa eu levar para lá, que aí com a definição a gente faz melhor, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Deixa eu apagar aqui esse excesso. E vamos fazer o gráfico de acordo com a definição que está aqui, né? Vamos fazer o gráfico de acordo com a definição que está aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui duas maneiras de fazer o gráfico. Uma é usando aquela nossa tabelinha. Simples, né? Assim, ó. E dar valores. Quantos valores? Ó, como eu já sei como é o gráfico, eu vou dar os seguintes valores, que são os melhores para fazer o gráfico. Aqui o ponto no gráfico, x e y. Tá certo? Eu vou usar menos 1, 0 e 1. Por que esses três? Porque esses três podem ser usados nas duas definições. Olha só. Quando eu for achar a imagem do menos 1, melhor, quando eu for achar a imagem do 1, olha o que vai acontecer. Aí é o módulo de 1, né? Aí eu posso ir direto, né? Ó, o módulo de 1 é 1, ou olhar aqui, ó, 1 é positivo, então é ele próprio, 1. Perfeito? Aqui, ó, primeira definição aqui, né? Exatamente essa definição que está aqui, perfeito? Agora, f de 0. De novo, a mesma definição, módulo de 0, né? Ó, eu posso ir, eu sei que o módulo de 0 é 0, ou eu posso olhar lá na definição. É x se o x é maior ou igual a 0. Bom, 0 é 0, então está aqui. Então é o próprio x. Então a imagem do 0 é 0, a imagem do 1 é 1. Que é a primeira definição. Agora, quando eu for usar o menos 1, aí já vai ser a segunda definição. Perfeito? Por quê? Porque x é menor que 0. Menos 1 é menor que 0. Então a imagem é o simétrico dele. É o módulo de menos 1 que eu sei que é 1. Ou eu poderia ter pensado assim, ó. O módulo de menos 1 é o simétrico de menos 1, que é 1, dá na mesma. Perfeito? Né? Mas eu posso ir direto. Então, a imagem do menos 1 é 1, do 0 é 0 e do 1 é 1. Perfeito? Então, lá no gráfico, eu vou ter os seguintes pontos. Ó. Agora, observe. Nas duas definições, são funções do primeiro grau, né? Ó. Quando x é maior ou igual que 0, é a função do primeiro grau, f de x igual a x, que nós chamamos de identidade, né? E essa é o simétrico da identidade. O que significa isso? Quando eu for fazer o gráfico, olha só, eu vou colocar aqui dois gráficos para a mesma função. Entretanto, não vai estar se tratando de funções diferentes. Perfeito? Não estará se tratando de funções diferentes. Claro que não. Tá ok? É a mesma função, só que eu vou dar duas ideias para você fazê-la, tá ok? Para você fazê-la da melhor forma possível, tá? Então, só um minuto, que eu já estou preparando para isso aqui, ó.
é só uma outra forma de resolver isso. Então vamos lá, tá? Então, vamos lá. Tá ok? Então eu vou fazer o seguinte. Então esse aqui é o eixo X. Opa! Esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y, né? Digamos que no Y, o 1, 2, 3. O 1 seja aqui. E no X, 1, 2, 3. Aqui está o menos 1. 1, 2, 3. E aqui está o 1. Perfeito? A ideia é essa. Aí nós vamos lá. Primeiro ponto, menos 1 com 1. Então, menos 1 com 1, acho que não precisa pontilhar, todo mundo está vendo, né? Ó, pontilhando aqui, pontilhando aqui. A imagem do 0 é 0. Então, é aqui, né? Eu vou até mudar de cor para ficar bem claro. Então, ó, 1, 0, 0, né? Menos 1. E agora 1. Aí, de novo, vai ser bem aqui, né? Aí, daí, ó, como é que eu sei que isso não é curva, essa parte aqui antes? Porque antes é menos x, e menos x é uma reta. Então, é assim que eu vou desenhar, uma reta. Tá certo? Tá aqui, né? Tá ok? Não saiu bem não, mas tá aí. Tá bom? Aí, de novo. Uma reta. Veja que o eixo Y vai funcionar como um espelho, tá bom? Não, uma reta crescente, por quê? Porque quando é maior que x, ó, o coeficiente é 1, positivo, a gente diz que é crescente. E antes do zero, né? Antes do zero, olha só, ela tem que ser decrescente porque é menos x, coeficiente angular decrescente. Então, ó, essa função é crescente para x menor que menos 1 e crescente para x igual a 1. Posso até colocar isso, né? E vou colocar, né? Mas depois que eu fizer o outro gráfico, tá bom? Depois que eu fizer o outro gráfico. Vamos lá. Agora, no outro gráfico, olha só, eu vou usar dimensões diferentes, porque é para dar uma ideia diferente de como resolver. A gente o que é que faria? Desenharia o gráfico como se a definição fosse só essa aqui, ó. Tá bom? A gente desenha o gráfico aqui em cima, olha aqui em cima. A definição fosse só essa, tá ok? É assim que eu vou desenhar. A definição sendo só essa, ó, ia ficar 0 com 0 e 1 com 1. Só teria essa parte aqui, né? Aí o que é que você poderia pensar? Olha só. Ah, então vai ficar fácil, professor. Aí eu vou desenhar o gráfico, né? Deixa eu só colocar o x e o y. A função é identidade, então a imagem do 1 seria 1 e a imagem do 0 seria 0. Não teria o módulo. É assim que eu estou pensando. Eu estou pensando como se fosse assim. Claro que não é. Ó. A imagem do 0 é 0 e a imagem do 1 é 1. Assim como a imagem do menos 1 seria menos 1, perfeito? É assim que eu estou pensando, né? Então, vou desenhar aqui, ó. Opa! Não é isso. É quase isso. Então, vamos lá. O gráfico é assim, né? Perfeito? Aí tá. A imagem do 1 é 1, do menos 1, né? Tudo direitinho, tá certo? Agora, olha só. Só que isso não é a solução, claro. Por que não? Porque a função não é essa. Mas o que, que o módulo faz? Olha só a minha ideia para fazer, né? Eu tenho aqui, ó. Digamos que aqui é o menos 1. E aqui é 1. Tá certo? Aqui tudo tranquilo. Ó. A imagem do 1 é 1, tá aqui. E a imagem do menos 1, ó, olha aqui embaixo. Vai dar aqui, ó, no menos 1. Tá certo? Só que é o seguinte. Só que a imagem do menos 1 é menos 1, mas não é menos 1 sempre. É o módulo disso. Então, a imagem de todos os caras aqui, ó, vai ser sempre negativo, né? E o que a função faz com ele? Transforma ele em positivo. Não é isso? Então, ó, essa parte aqui de baixo
essa parte aqui de baixo, ela não tem, né? Tá ok? Ela não tem. Perfeito? Não, ela não tem. Então, ó, só tem essa parte aqui, ó. Não é? Eu queria, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu consigo. Tá aqui. Perfeito, tá aí. Tá ok? Não tem aquela parte de baixo. Por quê? Aquela parte de baixo, né? Ó, ela vai virar para cima, né? Ó, ela tava aqui, né? Ó, deixa eu separar aqui. Ela tava bem aqui, né? Ó. Aí o que é que vai acontecer com ela? Ela vai virar para cima, né? Ó, ela vai ficar assim, né? Ó. A parte que estava para baixo, ó, ela vira para cima. Por quê? Porque onde era a imagem do menos 1 vai virar 1, né? Ó. Tá certo? Ó, aí é o mesmo gráfico. Então, é outra maneira de fazer. Você olha como se tivesse só uma definição. E a parte que fica abaixo do eixo X, você vira para cima, né? Ó. Mudando, ó, de menos 1 para 1. Perfeito? Ó, é o mesmo gráfico, né? Agora, deixa eu continuar falando o que eu queria dizer. Veja que, em se tratando de crescente ou decrescente, olha o que é que você vai dizer. Ó. Aqui ela é decrescente, né? Ó. Então, você vai dizer isso. Ó. X menor que 0, menor ou igual que 0, menor que 0, f é decrescente. Tá certo? X maior que 0, f é crescente. Não é? Ó, dá para ver benzinho no gráfico. Aqui não tem aquele negócio de não crescente, não decrescente, não. É crescente e decrescente mesmo. Perfeito? Tá ok? Então, essa é a função modular. Tá? Vamos ver um outro exemplo? Vamos tirar aqui da origem. Como é que a gente tira o bico da origem, né? Você vai entender como é que surgiu esse bico dessa já agora. Tá? No próximo, né? Então, continuando com a função modular. Então vamos lá, outro exemplo, né? Vamos fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Esboce o gráfico da função fx igual a módulo de 1 menos 2x. Não, 1 não, 4. Vou colocar 4 menos 2x. Perfeito? Opa, não é parêntese. Escrever logo tudo direito, né? 4 menos 2x. Tá certo? Então vamos lá, solução. Ah, faltou uma coisa lá. Deixa eu voltar lá, que faltou uma coisa importante. Ok? Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, aqui você observa bem, né? Qual a imagem da função? Você observa que o gráfico ele percorre só a extensão onde o y é positivo aqui, né? Só a extensão aqui, ó. Só a extensão onde o y aqui é positivo. Ó. O gráfico só fica aqui. Perfeito? O gráfico só fica aí. Né? Então, ó, o que que você vai dizer? Se eu pedisse a imagem da função, não vou colocar aqui não, vou colocar no caso geral. No caso geral, para a função básica, né? A imagem da função vai ser sempre o seguinte. É igual a y real, tá ok? Como só tem para cima do eixo y e o zero também está lá, então y é maior ou igual a zero. Esse é o conjunto imagem da função. Tá certo? Que claro, está contido aqui, ó, nos reais, que é o contradomínio. Contido nos reais, claro, né? Tá certo? Tá? Tem que ser assim, né? Então vamos lá. Agora sim, a gente vai olhar a mesma coisa para cá. Tá certo? Então vamos continuar. Aí eu lhe falei, você viu que ali a função modular apresentou um bico, né? Um biquinho, né? Como é que eu acho esse bico? É fácil. Você pega o número aqui, ó, e descobre onde ele é zero. Porque a imagem do zero é zero, né? Então menos 2x igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, que vai dar menos 2x igual a menos 4. Isso quer dizer que o x é igual a 2. Então, exatamente no x igual a 2 vai ter aquele bico. Né? Ah, professor, mas por que no anterior foi o zero? É fácil.
Se você fosse pegar esse cara aqui igual a zero, daria x igual a zero, ó, direto. É o bico, tá certo? Então, ó, o caso aqui é extremamente similar, exatamente similar. Aí, por que é importante achar o zero? Porque, ó, se você for construir o gráfico como eu fiz aqui no primeiro módulo, né? Ó, eu peguei o zero, que é o bico, aí peguei um antes do bico e um depois do bico, ó. Aí ficou perfeito o gráfico. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu sei que o bico é no 2, então vou exatamente fazer isso, ó. X, Y e XY. Perfeito? Aí, que valores eu vou pegar? Eu sei que o 2 é o bico. Vou pegar antes, sei lá, o 0, por exemplo, para ser rápido. Mas eu pego outro com a mesma distância. A distância é 2 unidades, então eu vou pegar o 4. Mas, professor, se eu tivesse pego o 1 em vez do 0, aí depois, em vez do 4, pegava o 3, né? Porque uma unidade acima, uma unidade abaixo. Para que você tenha menos trabalho de fazer as contas. Quer ver? Olha só. Se você for calcular a imagem do 0, aí você vai lá, é o módulo de 4 menos, né? Ó, 4 menos 2x, o x é 0, 2 vezes 0. Então, isso vai dar 4, porque 2 vezes 0 é 0, aí vai dar módulo de 4, e o módulo de 4 é 4, tá certo? Se você for pegar a imagem do 2, ó, aí no 2, lá no bico, tem que dar 0, né? Ó, olha como vai dar 0. 4 menos 2 vezes 2. Então, é 4 menos 4, que é 0, o módulo de 0 é 0. É o bico, ó. Então, aqui é 4, aqui é 0, que é o bico, e no 4. Bom, lembra que do jeito que é feito formando um V, então tem que voltar para o 4. A imagem aqui, ó, eu nem preciso fazer conta, como é a mesma distância, vai dar 4. Não, eu já sei que vai dar 4, porque foi o que deu no 0. Mas você pode testar, não tem problema. Vai dar 4, aí vai dar módulo de 4 menos 2 vezes o x é 4, então vai ficar 4 menos 8, menos 4, e o módulo de menos 4 é 4. Perfeito? Tá ok? Então vamos lá. 0, 4, 2, 0 e 4, 4. Vamos fazer o gráfico agora. Estamos prontos para ele, né? Vamos lá. Professor, o senhor colocou a parte negativa muito pequenininha. Por quê? Justamente porque ó, só tem valor 0 e valores positivos, né? Ó. Vou esticar as partes negativas para quê? Não é? Ah, então não tem gráfico lá? Claro que tem, né? Numa parte, pelo menos. Mas, aqui já vai me dar a ideia de como vai ser o gráfico, porque um esboço é só uma ideia do gráfico, entendeu? Então, ó, no x, 0, 2, 4, 0, digamos que aqui, ó, seja o 2, ó, olha o tamanho, 3 quadrinhos, né? Então, 3 quadrinhos é o 4. Então, aqui é o 2 e aqui é o 4. Tá certo? Essa é a minha medida. Tá? Aí, mesma coisa para cima, né? Ó. Então, digamos que aqui esteja o 4. Aí, o que que tem? A imagem do 0 é 4. Aí, eu vou lá, vou mudar a cor, né? Para achar o ponto. Tá aqui, ó. A imagem do 0 tá aqui, é 4. Como você pode ver. A imagem do 2 é 0, que é onde vai ser o bico, lembra? E a imagem do 4, ó, volta a ser 4, né? Tem que ser, porque senão não gera o bico. Então, é bem aqui, ó. 4, 4, né? Ó. A imagem do 4 é 4. E daí, ó, eu desenho o gráfico. Perfeito? Como é que você sabe que nesse outro coincide em ser uma reta? Porque, ó, é 4 menos 2x, isso é uma reta, não é? Tá ok? Ah, professor, mas o senhor falou também que sempre tem duas definições. E eu não estou vendo duas definições nessa. Eu vou já lhe mostrar como é que as duas definições aparecem. Perfeito? Já, já. Tá ok? Mas tá aqui, ó. E a imagem, se tivesse sido pedida, né, ó, era só você dizer o seguinte, ó. Imagem da função y real, tal que y é maior ou igual que 0. Por quê? Porque só tem gráfico, ó, do y0 para cima, né? Ó. É isso que a linha vermelha percorre no y, né? Para cima. Tá certo? Tá ok? Não tem gráfico para baixo, mas aqui para a esquerda eu tenho. Né? Assim como para a direita, é infinito. Tá ok? Então, essa é a ideia, né?
Aí, como eu lhe disse, as funções modulares sempre têm duas definições. Vamos olhar como é que seriam as dessas daqui, ó, de acordo com a porque você tem que seguir a definição de módulo. Você seguindo a definição de módulo, aí você vê as duas definições, para que parte da função é. Né, ó? Aí você vai ver que vai ficar exatamente como essa parte aqui, ó. Se x é menor que 2, vírgula, f é decrescente, como você pode ver. Se x é maior que 2, ó, f é crescente, como você pode constatar aí. Perfeito? Ok? Tá? Ainda em relação a esse exercício, como eu disse, como é que ficaria a nossa definição com mais de uma definição? Né, ó, aí ficaria assim, ó. Deixa eu só lhe mostrar aqui, ó. Não, melhor eu pegar assim, né? Vamos pegar assim, vamos pegar tudo aqui, ó. Então, eu vou só continuar a solução desta mesma função, tá? Então, vou pegar alguns elementos dela que nos ajudarão, né? Tá certo? Então, vamos lá. Então, vou trazer o gráfico também, ó, para que a gente possa comparar, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver isso aqui, tá? É isso mesmo, né? Então, vamos lá. Não estou conseguindo mexer, né? O que é ruim. Bom, mas eu acho que dá para... Eu acho que o computador está travando, né? Mas vamos lá. O computador está travando. Vamos apagar aqui, né? Que isso aqui não interessa. Vamos ver se a gente consegue mexer de novo. Tá, eu vou deixar aqui por enquanto. Então vamos lá, agora a gente tem aqui o gráfico. Aí eu falei que tem que ter duas definições, né? Vamos ver a definição aqui da função para a gente ver que realmente são duas definições. Então tem assim, ó, f de x é igual ao módulo de 4 menos 2x. Tá certo? Aí eu vou lá, então isso aqui é igual, pela definição, ó, é o seguinte, isso aqui é isto mesmo, né? Ó, lembra? Isso aí faz o papel do x, essa expressão toda. Se 4 menos 2x for maior ou igual que zero. Tá certo? Deixa eu só apagar aquilo ali e fazer o 4 para dentro, para não atrapalhar aqui a nossa definição, né? Se essa expressão todinha for maior ou igual que zero. E aqui eu sei que é o 4. Tá certo? Aí vamos lá. E é menos 4 menos 2x se 4 menos 2x for menor que zero. É assim que a gente vê a definição. Aí a gente resolve só isso aqui, ó, né? Aí resolvendo só isso daqui, ó, vão ficar as duas definições bem explícitas e específicas. Vai ser 4 menos 2x se... Bom, 4 menos 2x, eu vou fazer a continha aqui só para você ver. Maior ou igual que zero, então vai dar menos 2x maior ou igual que 4. Então vai dar, vou multiplicar por menos 1, vai ficar 2x menor ou igual que 4. Por quê? Quando eu multiplico menos 4, né? Menor ou igual que menos 4, porque quando multiplica por menos 1, inverte a desigualdade. A gente já falou disso. Então, o 2 vai passar dividindo, vai ficar x menor ou igual que menos 2. Tá certo? Opa, aqui eu errei, né? Aqui é menos,
Então dá mais e dá mais, senão não ia bater com o gráfico, né? X menor ou igual que 2, tá certo? Então, ó, se x menor ou igual que 2. Então, ó, este aqui, ó, virou esse. Perfeito? Tá ok? Então vamos ao outro. No outro, ó, vou multiplicar por menos. Quando eu multiplicar por menos, vai ficar 2x menos 4. Se... Bom, quando eu for resolver esse aqui, ó, vai dar o que falta, que é o x maior que 2, né? Quer ver, ó? Deixa eu só apagar o anterior. Deixa eu só apagar aqui o anterior e você vai ver que vai dar exatamente isso. Tá certo? Vamos lá, vai ficar 4 menos 2x menor que 0. Então, vai ficar menos 2x menor que menos 4, multiplica por menos 1, 2x maior que 4 e x é maior que 2. Perfeito? Que é o que tem aqui, né? Tá certo? E assim, a função fica definida, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui rapidinho. E tirar daqui, que eu quero que não atrapalhe. Ele não sai daqui, ó. Gostaria de saber por quê. Não sei. Não sei por que não sai. Pronto. Então é isso. Então, ó, agora a função ficou com duas definições aqui, ó. Veja que bate exatamente com o que está no gráfico. F de x é igual a isso, né? Agora, nessa função, que é módulo de 4 menos 2x, é o mesmo que 4 menos 2x, se x for menor ou igual que 2, e 2x menos 4x maior que 2. Olha como dá certinho. Quando você coloca 0 aqui, ó, a imagem é 4. Daqui a imagem é 4. Quando você coloca 2 aqui, a imagem é 0. Fica bem aqui. Tá certo? Ó? E aqui, ó, a função é decrescente. Ó, é decrescente. Na verdade, ela continuaria, né? Se fosse só essa definição para todos os reais. Mas não. É só até o 2. Para todos os valores menores que 2, ó, a função é decrescente. Perfeito? Exatamente como a gente colocou aqui, ó. Todos os valores menores que 2, f é decrescente, né? Agora aqui, quando o x é maior que 2, ó, aí a definição é essa outra, que gera esse gráfico, ó. A imagem do 0, a imagem do 0 não, do 2. 2 vezes 2, 4, menos 4 é 0, né? A imagem do 2 é 0, por isso que o ponto fica sobre o 2. E a imagem do 4, ó, vai dar 2 vezes 4, 8, 8 menos 4, 4, né? Ó, tá aqui, ó, certinho. E a função, ó, o coeficiente aqui é positivo, assim como o anterior é negativo, é 2, a função é crescente. Exatamente aí a função é crescente. Perfeito? Então tá aqui com duas definições. Ah, professor, só existem assim funções com duas definições? Não, podem ter 10 definições, 15, né? Várias definições para cada pedaço dos reais, pode ter uma definição diferente. Perfeito? Né? Você pode pesquisar e olhar que tem funções assim, sem nenhum problema, né? Tá certo? Então vamos prosseguir. Tá? Bom, o que a gente tinha para falar de modo era isso. Tá certo? Aí na próxima aula a gente continua a tratar de funções, de outros tipos de funções.